Vamos agora a eles, Zuzu. Nosso grande brother, Canal do Negão, o simpático e competente, o Alessandro tá aqui. Uma salva de palmas pra ele. Fala, Alessandro. De palmas pra mim. Alessandro Santana. Nome e sobrenome apresentado. Alessandro Santana, mais conhecido como Negão. Acabei de ter uma aula de como render o bloco aqui, ó. Por quê? Anotei tudo aqui, que eu preciso fazer do limão a limonada com essa matéria. Não, mas essa matéria é boa, pô. Eu não lembrava. Milhão, você é louco. Aqui é mestre. É mestre. Aqui é mestre. Pergunta o nome do cavalo. Ele viu que o negócio não tava rendendo e já achou. Ele é malaco, pô. Bicho é malaco. Malaquias, cavalo tem Ô, Negão, matar um sucesso. Tem que entrar no YouTube Alessandro Santana Oficial, porque o outro tem um... Exatamente. E não resolveu ainda? Não. Não, eu nem esquento mais. Mas tinha que resolver, Pô, né? eu queria agradecer toda a sua audiência aí, porque da última vez que eu vim aqui, eu tava com 650 mil inscritos. Eu entrei aqui com tava com 690 mil inscritos. Eu saí já com os 700 mil inscritos. Olha lá. Só, mas bati, mano. é. Só alegria. Boa, Queria pessoal. convidar esse povo todo aí pra conhecer o meu outro canal também, que é o canal Eu Sou Seu Pai, onde eu faço o podcast com os meus filhos, o Resenha de Pai e Filho. Entendeu? É a minha folga remunerada, né? Pessoal eu te só falo adora besteira e aqui no ganho chat. dinheiro. Aliás, você começou com esse, né? Não, eu começo com o canal do Negão mesmo. É que depois o canal do Negão se transforma mais no que Do skate, Isso. né? Ele começa lá, depois tem a transição, onde eu emito minha opinião sobre tudo. O canal Eu Sou Seu Pai, ele é como se fosse o canal do Negão no começo. Entendi. Que aí é um canal voltado mais pra molecada mesmo, voltado pra juventude. Boa. Faz a família É onde eu inteira. tenho os filhos que eu não fiz, né? A família inteira isso aí. trabalha, o filho, a tua Todo mulher mundo. faz conteúdo com você. Aliás, eu vi o último conteúdo foi da Mulher Melão que virou a Mulher Maconha. Foi Exato, isso que você você viu? viu? Como é que é? Você lembra da Mulher Melão? Falou em maconha, Clássico. ele- Eu Ela- adoro. Ela foi pro Paraguai. Não, Ela acho foi que pro Uruguai. Não, Uruguai. Ela foi pro Uruguai, porque lá é liberado. Aí lá ela fez um ensaio fotográfico junto com 50 quilos de maconha. Eu até comentei, eu falei, imagina o cheiro depois. Ela nem precisou fumar. Ela passou uma semana com o cheiro. Marofa. Mas tudo isso sabe Mulher por quê? marofa. Por causa do... A gente juntou, na verdade, duas pautas. que Do foi Suplicy? O Suplicy tá com Parkinson e ele tá agora, né, nessa busca aí de abrir, meio que legalizar a maconha, entendeu? Entendi. O Suplicy é legal, mano, porque assim, o Suplicy é aquele tipo de político que todo lado respeita ele. Lado direito, lado esquerdo. Eu mesmo conheço muita gente que já precisou de uma força e o Eduardo Suplicy ajudou. Eu gosto de falar, desculpa aqui até o que eu vou falar, mas ele é a virgem do bordel, né? Ali dentro dentro do Se aproveitam dele, né? É, dentro do partido dele ali, ele é a virgem no bordel. Porque o político não pode ser bonzinho, né? Então... A política não admite gente boa. Então, e aqui em São Paulo a gente tem uma questão que é uma coisa meio velada que quando você se elege a vereador, você meio que tem um feudozinho pra você ali, né? Tem. Então, Emílio se elege vereador na Sul, então o Emílio não pode fazer alguma coisa pela Leste. Aí fica essa coisa do Emílio ter que conversar com o vereador. Que Tem muita máfia. então cada bairro tem o seu vereador ali. Eu acho isso muito errado, primeiro porque a gente não tem voto distrital. Sim. Aí faria algum sentido isso. Segundo, porque, por exemplo, eu acho que quando você elege, você elege o cara para São Paulo. Você não elege ele para a cidade Tiradentes, ou para os Jardins, ou para o Murumbi. Você elege ele para São Paulo. Já o Suplicy, ele já é diferente nisso. Porque, por exemplo, eu vou falar mais relacionado ao pessoal de skate, relacionado ao pessoal de música e tal. O Suplicy é um cara que eu conheço de muitos caras assim que já precisaram de alguma força e ele ajudou. Ajudou, quando eu digo assim, é tipo assim, ele fez o trabalho dele de vereador. Só que ele não fez o que normalmente um vereador fazia, que é, você é da onde? Da Zona Sul? Exato. Então deixa eu falar com o cara que entendeu? Pra ver se eu amacio ele pra poder te ajudar. Ele meio que ele diretamente resolveu. Então, tipo, é por isso que quando eu falo dele, eu falo... Posso não concordar com a parte dele sobre a maconha, porque eu acho que o debate deveria estar muito mais em cima do canabidiol do que do cara poder comprar na farmácia, entendeu? Mas ele é um cara que eu respeito muito, assim. O problema de liberar maconha aqui é complicado, né? Na verdade, ela já é liberada, né? Não, mas são coisas distintas. igual a dolarização Uma da coisa que ele tá Argentina, falando é medicinal, que é Uma o coisa canabidiol. medicinal. Que Então, você compra, o cara que tem problema e que precisa. E precisa muito. Mas o que os caras estão decidindo lá no STF, estão falando, 50 gramas. 50 gramas. Eu falo, não, acho que 100 é bom. O cara nem sabe o que é 100 gramas. Noção. Não sabe nem quanto é. Isso aí teria que
chamar especialista, chamar as pessoas que entendem, chamar a sociedade, discutir, falar, negão, o que você acha? Lá na periferia, manja, né? lá na cidade de Tiradentes, vai ser bom pro moleque da cidade de Tiradentes? Ou só vai ser bom pro playboy aqui do Jardim? Só quem lucra é o playboy, que o playboy quer comprar na lojinha do lado... às vezes dele, né? Ou de um amigo dele. E isso é porque muitos deles vão pro exterior e veem como tá funcionando lá. Mas, cara, é o que eu sempre falo, que nem tem amigo meu que já foi pra Califórnia, ou já foi pra Amsterdã. Aí eu falo assim, pô, não dá, irmão, pra você comparar o Brasil com Amsterdã. A gente ainda é molecote, velho. A gente é... Você quer comparar a gente com os Estados Unidos. E não deu certo, me parece. É recente uma reportagem de Nova York que as vendas de maconha não tá sendo por loja, é informal. Então imagina, o cara quer regularizar no lugar que é os Estados Unidos, não deu certo, imagina aqui. Se vai ficar na mão de quem? Eu acho que aqui o principal problema é o traficante vai mesmo aceitar que ele tem um concorrente desses? E se ele aceitar, será que ele não vai acabar sendo o dono também? Que tem muito dinheiro por trás? Você entendeu? Eu acho... O argumento que se usa aqui no Brasil, normalmente, é aquele argumento de mas está encarcerando muita gente, isso e aquilo. Eu sou sempre a favor da construção de mais presídios, certo? Porque eu por exemplo, eu acho um absurdo, é uma discussão que eu acho muito tosca que tem do lado direito, que é aquela coisa do... Tem 30 caboclos numa cela, que só devia ter 10. O lado esquerdo acha que tem que soltar todo mundo. O lado direito fala, pô, se tem 30, cabia 30. Só que ninguém faz a conta do seguinte, cara, esses caras vão sair. Sim. E como você... Tente se pôr no lugar do cara. Na cabeça desse cara, ele tá tendo uma pena pior do que o crime que ele cometeu. Se você constrói mais presídios, uma cela que devia ter 10, vai ter 10. Aquele cara que foi preso, ele vai aprender que ele tem que pagar não só pelo problema que ele causou, mas também ele tem que sair para poder fazer parte da sociedade. Como você, numa cela onde cabia 10, tem 30, como que você vai fazer parte da sociedade de volta? Você vai ter que sair uma hora. Sim. Uma hora, vamos supor que você ficou 6 meses. 6 meses só, hein? Quase ninguém fica 6 meses no Brasil. 6 meses. Normalmente é 1 ano, tal, não sei o quê. 6 meses de uma vida que nem essa, como você vai sair? Então eu acho que esse debate deveria ser pensado mais por esse lado. De falar assim, cara, tu não precisa vender droga. Tu pode sair da cadeia lá sabendo como construir uma parede, como arrumar um encanamento, como mexer com o computador, como fazer um monte de outras profissões, como mexer com mecânica. Você pode ter um mundaréu de profissões que hoje estamos precisando, entendeu? E aí vai ser só mais um que... Sabe quem vai aceitar esse cara? A biqueira. Então, mas o exemplo pro moleque hoje em dia é o traficante. O traficante lá, ele é o cara que tem mais grana, ele usa corrente de ouro, ele usa a cultura. É que na verdade não é... A gente sempre... Por exemplo, por que fui fazer rádio? Alguém que eu gostava, falei, pô, legal isso aí. Eu vou fazer esse negócio que eu vou ser bacana, vou ser um referência, cara... né? Hoje em dia não tem uma referência pro cara ser professor, pro cara ser um engenheiro. Exato. Que moleque que da periferia que quer ser engenheiro? Quer fazer live no TikTok. Quer fazer live no TikTok. A gente já foi pior com essa questão do tráfico. Hoje eu diria que tá menor, entendeu? Mas também a gente tá indo para um outro lado também, que é... Na periferia o traficante não é mais tão idolatrado. Entendeu? Pelo menos na de São Paulo, tô falando, não vou falar pela do Rio, outros estados e tal. Hoje, na periferia de São Paulo, a gente tem um segundo problema, que é o que a gente chama, assim, na gíria de Raul. O Raul é o Delário até olhou. O Raul é o cara da clonagem de cartão. Sim. O Raul é o cara do 171, entendeu? Porque esse cara, hoje, ele é mais problemático do que o traficante. Porque esse cara passa uma áurea de tudo que eu tô fazendo tá legalizado. Então, por exemplo, esse cara não frequenta baile funk. Por quê? Porque esse cara já frequenta uma tabacaria mais da hora. Quando ele tem uma graninha a mais, ele não frequenta nem a vila, ele já vai pro Tatuapé. Entendi. Ele já vai, então ele tem um carrão que tá no nome dele. Ele pode ir pra praia a hora que ele quiser. Se ele for enquadrado, se a polícia parar ele tem documento. Com ele tá tudo certo. Com ele tá tudo certo. Então, o traficante tem essa coisa do... Eu não posso ir pra praia. Eu não posso ir para outro bairro, porque se eu for, eu posso... Ser preso? Eu posso ser preso, de repente meu carro tá todo errado, você entendeu? Então o Raul hoje eu acho que é mais preocupante. A gente tem uma coisa boa também na periferia, que é
boa entre aspas, né? Tem a galera que quer viver de internet ou então a galera que quer viver do funk. Porque o funk não depende mais de gravadora. Quando eu era moleque, era mais a galera que queria ser pagodeiro. Isso. Ser pagodeiro era o sonho. Entendeu? Você começava tocando em barzinho e um dia uma gravadora te descobria. Hoje não. Hoje o moleque pega um computador aí de 5 conto, às vezes menos, que ele comprou no AliExpress, junta ali 3, 4 amigos, compra um computador, com esse computador ele pega a sala da casa dele, bota umas espumas em volta, acabou, ele tem um estúdio. Mas isso aí tinha que ir na escola, tinha que ter um, sei lá, um cientista na escola, o cara fala, pô, levar a molecada lá pra mostrar que tem outras coisas. Mostrar que tem outras coisas. Mas isso aqui nunca vai ter. Fazer um break. Canal do Negão, entra lá, o YouTube é Alessandro Santana Oficial. Esse, o Alessandro Santana, não tem as tretas, mas aí no Alessandro Santana você vai pro canal do Negão que tá meio bagunçado. Mas todo dia ele faz o programa lá. Todo dia. E é muito legal o programa do Negão. Inclusive o pessoal sai daqui normalmente e já vai lá pro meu programa. É isso aí, começa logo colado aqui, pessoal, todo dia. Eu sou concorrente do Linha de Frente. Então não assiste. Vamos fazer o break aqui rapidinho. Vai lá, manda bala. Que mais? Sami. Não, eu ia perguntar pro Negão que eu vejo que ele é um cara muito franco e fala o que ele pensa, nem sempre o que as pessoas querem ouvir, e eu acho isso muito autêntico. E conhece o lado da periferia, que não é comum quando a gente vê um comentarista, pelo menos aqui, a maioria vem de um berço mais privilegiado. Você já pensou em entrar para a política? Assim, você já passou pela cabeça? E por que não foi até agora? Você tem vontade de ir? Porque você é um cara que talvez fizesse diferença na política. Então, eu já pensei em entrar para política, mas depois eu desisti quando eu conheci político honesto. Eu sempre falo isso. É doideira, né? Porque eu conheci o político desonesto, conheci o político inerte e conheci o político honesto. E por incrível que pareça, eu acho que o pior de todos é o inerte. Que é aquele cara que só entra e não faz nada. Isso. Aquele cara que o partido diz assim, ó, eu preciso que você vote sim na próxima pauta. Ele só aperta o botão. Ele nem tá no automático. Ele nem sabe o que é. Preciso que você aperte o botão do sim. Preciso que você contrate esse rapazinho aqui, que ele é filho de um grande amigo meu. E, pra mim, esse cara é o pior. Porque o desonesto, mesmo na desonestidade dele, esse cara tá fazendo alguma coisa. Então ele faz uma obra, sei lá, uma escola. Mas ele desviou o dinheiro da escola, mas agora tem uma escola ali. Você entendeu? Mas o que me fez não querer e achar, cara, não é pra mim, é conhecer políticos honestos e ver. Eu sempre cito que pra mim é o principal, que foi o Vinícius Poit. Já chegou até a fazer bancada aqui na casa e tal. O Vinícius, quando era deputado, eu cheguei a ver o Vinícius trabalhando e olhei assim e falei, cara, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Porque ele não consegue trabalhar. Porque são sapos que você tem que engolir, que pro político honesto desce muito amargo. Pro político desonesto desce macio. Lembra do comercial? Desce macio e reanima. O velho barreiro. Já pro político honesto, eu olhei e falei, cara, eu acho que eu faço mais do lado de fora. Entendeu? Eu acho que pra mim é muito mais fácil eu tentar trazer pessoas. Não digo pra muita gente às vezes fala isso também, pô, esse negócio, você tinha que dar palestra pra trazer mais gente pro lado direito e tal, não sei o quê, mas eu acho que o trabalho de você traduzir política, você traz muita gente pra poder saber o que tá rolando no seu país. Eu sempre falo uma coisa, Emílio, que é o seguinte, a gente tem 227 milhões de pessoas no Brasil. Eu calculo de uma maneira muito otimista, muito olhando assim o copo meio cheio, que no máximo a gente tem 20 milhões que são ali ligadas em política. Quando eu digo ligados em política, é entender o rolê. Entender, tipo assim, o papel do Lula, entender o papel do Senado, entender a diferença entre vereador e deputado estadual. Entender isso, tipo, basicão mesmo, 20 milhões. Dessas 20 milhões, eu diria que a gente tem umas 13 milhões do lado direito, entendeu? Muito graças à internet. E também, graças à internet, umas 5 milhões do lado esquerdo. Porque quando você vai ver os canais de esquerda, você hoje tem canais de esquerda com mais de 1 milhão de seguidores, estão bombados também. Aí sobra ali umas 2 milhões de pessoas, que é aquela galera que é a galera do muro, né? É aquela galera do, nem Lula nem Bolsonaro, pra mim todo mundo é ladrão, mas eu entendo o peso do Estado em cima de mim.
As outras 207 milhões, Emílio, elas estão na mão da TV aberta. E aí é aquele cara, irmão, que mora lá no fundão da Zona Sul, da Leste, da Norte, que ele trabalha aqui, ele volta para casa cansadão, aonde ele tá escutando o forró, o funk, o rock dele na orelha, e quando ele chega em casa ele só quer sentar e ver uma figura comum para ele, vai um William Bonner da vida. E só, irmão. Ele, tipo assim, entra por um ouvido, sai pelo outro, mas esse entra por um ouvido e sai pelo outro, às vezes fica 10, 20%. E aí esse cara, daqui a pouco, ele tá repetindo coisas que ele não faz ideia do que ele tá falando. Exatamente. É o cara que, quando vota no Lula, ele vota no Lula pensando assim, cara, o Lula vai resolver tudo. O Bolsonaro vai resolver tudo. O general vai resolver tudo. É o cara que... Você entendeu? E se você tiver um mínimo, fala um mínimo de verdade mesmo, de conhecimento político, você vai falar assim, não, peraí, tá, o Lula pode até resolver tal coisa, mas aí... E o Senado? Como é que o Senado está olhando esse negócio? Como é que o Congresso está olhando esse negócio? Como é que o meu vereador está olhando esse negócio aqui, desse monte de buraco que tem na rua aqui? Cadê? Tá moscando? Não tá vendo que tá esse monte de buraco? As outras 200 milhões olham para os 207 milhões, elas olham para o mesmo buraco na rua e pensam assim, pô, o Lula entrou aí até agora nada, hein? Pelo amor de Deus, hein, irmão? Tá? Porque a nossa democracia, ela só vale quando você vai votar. Exato. Você votou, acabou a democracia. Acabou. Você votou, você votou. Não serve mais Aquele momento acabou, você deposita uma mas também é porque a gente não cobra, que é o que você está falando. A gente também não cobra. E a galera que tá cobrando... A gente reclama, fica reclamando. A galera que tá cobrando tá na internet. É esses 13 milhões de direita, 5 milhões de esquerda. E adivinha onde os caras quer regulamentar agora? Na internet. É lógico. Porque esse pessoal tá tendo voz. E esse pessoal, antigamente a galera tinha medo da galera mais pobre. O PT subiu em cima disso. É sindicato, é greve, é para o Brasil, é o caramba 4. Aí o que a internet fez? Antigamente os caras tinham medo só do pessoal pobre. A internet começou a trazer para o jogo a galera rica. Então, por exemplo, um deputado, não, presidente nem tanto, porque esse não sai tanto, mas um deputado, um senador, um ministro, ele vai num restaurante, quem vai servir ele? O pobre. Isso. Esse jamais, por mais que ele tenha conhecimento político e raiva daquele cara, ele atende ele com um sorriso no rosto, certo? Vai perder o emprego. Já o rico da mesa ao lado, esse levanta, aponta o dedo na cara do cara e fala aí, mano, você é ladrão. É isso aí. Quem deu esse poder pra ele é a internet. A internet juntou a galera e falou assim, pô, tem uma galerinha ali que tá pensando desse jeito, tá ligado? Deu voz. Deu voz. E é isso que deixa os caras puto. Desculpa o puto. Mas é isso. Mas você falou que os caras querem regular a internet. Lógico. Às vezes eles estão tentando achar um meio, não conseguem. Mas não é o pior o que está acontecendo hoje? O que, por exemplo? Eles calando algumas personalidades, colocando a cabeça numa estaca em praça pública, falando assim, ó, quer acabar que nem ele? Então para de falar o que você tá falando. Você acha que não tá rolando uma parada dessa? Porque muita gente que tinha opinião forte fica com meias palavras pra falar as coisas porque sabe que pode ter a cabeça pendurada em praça pública que nem essa galera aí. Isso tá rolando e tá rolando muito forte. Eu já sou... Eu sou um exemplo disso, mas é porque eu meio que vi que a coisa ia ficar feia. Ali, eu tenho uma live minha que foi muito emblemática. O Bolsonaro ganha a eleição. 7 meses depois, eu comecei a ver ali as nuvens se juntando, tá ligado? O céu ficando preto. Eu lembro que eu falei pra galera assim, falei, gente, eu tô sentindo que a galera tá saindo um pouco do limite, tá começando a ferir essa nossa democracia velada. Entendeu? Essa nossa liberdade, entre aspas. E isso vai acabar indo pra conta de uma galera que não precisa de voto. E é essa galera que é a mais perigosa. A galera que não precisa de voto. A galera que entra lá porque... Por exemplo, que entra e vai ficar 37 anos, 35 anos, se não me engano, é o caso de um ministro. Então, tipo assim, esse povo não precisa de voto. E você tem que tomar cuidado pra mexer com um cara que não precisa de voto. O Lula, ele não liga de ser xingado. Ele não liga. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. A gente não parou de falar do Lula, cara, desde quando ele foi presidente. A Dilma entrou, a gente continuou falando do Lula. O Lula foi preso, a gente continuou falando do Lula. O Lula saiu, a gente tá falando do Lula. Hoje a gente tá falando... Ele não liga, pra ele é bom. Bolsonaro idem, qualquer outro político idem. Mas o cara que não precisa de voto, esse não. Então, tipo assim, eles estão fazendo justamente isso. Porque esses 20 milhões, mesmo sendo a minoria,
São 20 milhões barulhentos. É o 20 milhões onde você vai num restaurante ativista, em Portugal. Né? Sim, ativista. Você vai num restaurante em Portugal onde você pensa assim, pô, tô livre. Aqui Portugal, tá, Porra, o cara te cobra na entrada, na saída, ainda te xinga. Dedo na cara. Então, é isso que hoje estão querendo regular. Entendeu? Porque antes a regulação era dinheiral, né? Eu falo que era dinheiral a regulação. Agora não, a regulação... Ou então o processo. O cara se sente ofendido, ele te mete processo. O processo é mais tranquilo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não acho que é tudo isso, não, você falou de canhoteiro, porque o 7 de setembro mostrou que esse governo não tem apoio nenhum. Não tem. Esse governo não tem gente na rua. Então, mas ter gente na rua é uma novidade, Emílio. Não. É uma novidade. Era lá. Você viu? Uma novidade. Teve dois 7 de setembro. Isso. Pega o do ano passado. Pega o desse ano. Mas aí é onde eu falo pra você a conta, Emílio. Faz a conta do... Não tinha ninguém no 7 de setembro. Não tem apoio, nem tem apoio de artista. Mas o apoio... Tem apoio de intelectual, tem apoio de artista. Agora de jornalista. Consórcio. Tem apoio do consórcio. Tem apoio do consórcio. Mas tem o apoio do consórcio, você tem tudo. Emílio, eu concordo com você. O homem acabou de falar que motoboy usa fralda. Tu tem noção do que seria se o Bolsonaro falasse uma... Você viu o vídeo da Janja? Sim. Vi. Malandro, o vídeo da Janja. Pega aquele vídeo da Janja, tira a Janja, coloca a Michele Bolsonaro, tira a Índia na escada e coloca a Damares cantando um louvor. Pega o DeLorean e volta um ano no tempo e vê a mágica acontecer. O consórcio é isso. O consórcio fala para 200 milhões de pessoas. É que nem eu falo, gente. A internet, ela mente pra gente. A internet mente. Você tá naquela bolha com 100, 200, 300 pessoas num grupo, tá todo mundo martelando aquela história, você jura que é aquilo. Exatamente. Você jura que é aquilo. Aí você sai na rua, pega um Uber, e pra você o cara é louco, porque ele falou assim, pô, acho que votar no Lula ia ser bom, e Bolsonaro, pô, também ele não comprou vacina. Isso que é sempre a mesma história, já reparou? É sempre a mesma história. O Bolsonaro não comprou vacina, ele imitou o cara morrendo, não sei o que, o jet ski, ele comprou um jet ski. Tem cara que nem sabe a história do jet ski, né? Ele comprou um jet ski, ele vendeu um jet ski, ele ganhou um jet ski. Só sabe que tem um jet ski. Você entendeu? Então, por quê? Porque a força deles é muito grande. A gente tem que começar a furar essa bolha, porque às vezes o pessoal da direita tem esse problema de querer ficar disputando os 15 milhões. Esses dias eu tava falando pro Pavinato assim, quando o Pavinato virou apresentador do Linha de Frente, ele tirou 2.000 pessoas da minha live. 2, porque a minha live roda junto com Linha de Frente. Eu fazia pra 4, caiu pra 2. Eu falei pra ele que eu dei graças a Deus quando eu vi aquilo. Porque eu sabia que o Pavinato ia furar a bolha. Porque o jeito dele é diferente, porque ele é diferentão. Ele furou, e ele furou. Ele furou, ele trouxe mais gente. Eu sou muito conhecido na rua por uma participação ou outra que eu fiz com o Pavinato. A Jovem Pan é muito forte. Exato. A Jovem Pan é muito forte. O que a gente tem que entender é que essa emissora está há 80 anos. Isso aqui, exatamente, bicho, é 80 anos. E o nosso forte é o rádio. Não é o YouTube. O Brasil inteiro. O rádio é um canhão. Você tá maluco. Canhão. É Brasil inteiro. Só que a gente se ilude. Então você fica olhando aqui, quantas pessoas tem? Tem 80 mil pessoas aqui no chat. Não é pouco. Só que se você olhar agora, o que tem a galera do rádio. O que tem no rádio é assustador. Por isso que eu não ligo muito, que eles ficam xingando, eu desligo. Quer ver? Desliga a turma do chat que tá falando mal da gente. Boicote. Pode desligar. Esses dias a galera tava meio brava com a Jovem Pan e tal. Eu falei, não, gente, vocês têm que fazer exatamente o contrário. Exato. Vocês têm que ajudar a Jovem Pan. Então, vocês têm que compartilhar a Jovem Pan, porque só o que a gente tem é isso. A gente hoje só tem a Jovem Pan, Emílio. Olha contra quem a Jovem Pan briga. Sim. A Jovem Pan é um barraco de madeira brigando contra o prédio mais alto de São Paulo. É isso a Jovem Pan hoje. Sim. Então a gente precisa que a Jovem Pan fale para outros públicos. A gente precisa que o Pânico chegue em outros lugares, a gente precisa que o Pingo nos Is chegue em outros lugares, porque quando você chega em outros lugares, aí o camarada, ao invés de chegar em casa e falar assim, pô, tu põe na Globo aí, mano, o cara vai falar assim, não, peraí, mano. O que tá rolando agora na Jovem Pan? Porque a esquerda faz isso muito bem, que é ocupar os espaços. Exato. Então eles ocuparam espaço de universidade, eles ocuparam o espaço do meio artístico, eles ocuparam todos os espaços e hoje domina com essa... Não, e domina sem fazer força. Com essa conversinha. E domina sem fazer força. Agora você falou a questão da direita aí, querer dividir essa turma aí, que
pensando, os políticos vêm aqui, a gente conversa, mas todo mundo saboneta, fala, não, 2026 está longe. Não tá não, tá ali. Não, mas todo mundo. Tá ali. Os camaradas vêm aqui, é só pegar a entrevista de qualquer um que vem aqui, possível candidato, todo mundo saboneta. Na sua visão, o que seria o cenário ideal para 2026, a presidência, para a turma da direita? O Zema com, talvez, sei lá, o Ratinho Júnior, o Tarcísio não concorrer à reeleição e já ir direto. Na sua visão, qual seria o cenário ideal para a direita se juntar e falar, vamos colocar esse cara para tirar o anti-horário aí? Eu vejo que o meu cenário ideal seria o pessoal pesar no Zema agora, sim, mas entrar o Tarcísio. Por quê? Porque se você pesa no Zema agora, ele vai tomar a porrada. Exato. Mas esses caras vão apanhar, hein? Quem vão? Não, eles vão. Já começaram a tentar, né? O Tarcísio já tá apanhando. Mas o Zema também. Eu acho que o ideal seria o Tarcísio. Certo. O Zema já tem uma pegada mais globalista, ele quer ser o nosso Trudeau. Muito parecido com o Eduardo Leite. Que eu falo que o Eduardo Leite é o nosso Trudeau. Ele é a nossa Jacinta. Se veste, então, tipo, então eu vejo muito isso. Mas eu tenho um grande medo. Eu tenho um grande medo de verdade mesmo, porque assim, tanto Zema, quanto Eduardo Leite, quanto talvez Ratinho Júnior, quanto qualquer um dos que a gente tem hoje, eles não têm o dom da comunicação que tem o Lula ou o Bolsonaro. O Lula é mestrão na comunicação. Sim, mas não é mais como era. Pra galera ele é. Não sei, não. Pra falar pro povão, não ele, sei, não. Ele é monstrão. Mano. Não sei, não. Eu acho que ele desapontou. Ele desapontou principalmente a galera que fez o L embaixo da mesa. Porque o L embaixo. A galera do L embaixo da e também o PT raiz. Que é o chão da fábrica. Que é pobre e rico. Que é pobre e rico. A galera mais o grande problema é o pobre e o rico. Sim, mas essa galera tá sempre brava com o Lula, porque essa galera sempre espera do Lula o que muita gente esperou do Bolsonaro. Que ele metesse o Maduro no Brasil. Entende? Muita gente esperou isso do Bolsonaro. Mas e no lado do Lula, você tem muita gente mais revolucionária assim e tal, que queria que ele chegasse aqui e falasse, ó, agora é Maduro versão Brasil. Entendeu? Então, tipo assim, e o Lula sabonetas. A ONU foi um sabonete. Porra, eu falei assim, cara, o Lula fez um discurso espetacular. Lá na ONU. Ele afagou as bolas de todo mundo que tava lá. Sim. Você viu a cara dele com o Zelensky lá? Mas daí aquela cara de irmão quando a mãe fala assim, agora abraça o seu irmão. Vocês brigaram, pede desculpa. Mas aí que tá. Mas aí que tá onde eu chego, onde você tá falando que é uma bolha, porque a internet não perdoa. E todo mundo viu aquilo. Ele falou, porra, esse cara aqui não convence. Não convence mais. Isso é verdade. Mas o discurso... Olha a cara dele. Abraça teu irmão. Abraça teu irmão. E a cara do Zelensky, aquele olhar assim, meu Deus. Abraça a vida passou. Mas ó, a gente tem que ver uma coisa também. A ONU é a casa dos hipócritas. Por isso que quando eu falo que o Lula fez um discurso espetacular, ele fez para uma plateia de hipócritas. Tanto que ele levou a própria claque dele, que foi genial também. Claro. Ele levou 20 negros lá que cada 300. Cada vez. Não, mas lá no palco, lá no palco ele tinha uma turminha de uns 20 lá, cada palavra que ele falava, nego batia a palma que aplaudia. Aí depois a galera, o Lula foi aplaudido 7 vezes. Falei, porra, ele foi aplaudido por educação. 20 puxou as palmas. Carreta furacão. Mas aí tem que ver isso também, porque ó, o problema é se ele falar as coisas que ele falou lá e depois ele resolver fazer. Porque a grande malandragem da ONU é essa. Nego chega lá na ONU, promete mundo discurso, mas quando volta pro país dele, ele fala, não, meu país em primeiro lugar. O problema é se o Lula... A minha esperança é que o Lula meteu o biruta lá. Entendeu? Ele meteu o biruta. Eu quero que ele chegue no Brasil e fale... Não, mas espera lá, todo mundo falava isso na época da eleição também. Também. Na época da eleição que ele falava as loucas. Eu falei, não, mas isso aí na época da eleição tá fazendo tudo, hein? Tá fazendo tudo. Vai tomar... mas na verdade, Emílio, a gente tem que ser justo com o Lula. O Lula não mentiu na eleição. Então, mas... o consórcio é que disse, não, você entendeu errado. Exatamente. Eu vou traduzir pra você, Emílio. É isso aí. Não, ele quis dizer isso. Negão, obrigado pela sua participação. Boa, sempre Papo legal. Sempre muito bom aqui. Valeu, entra lá no canal do Negão, o YouTube Alessandro Santana Oficial. Você entra lá e vê se aparece mais vezes aqui. Pô, a hora que você chamar, mano. Aqui não tem... Obrigado. Aqui não tem nem negociação de se eu posso vir ou não. Isso. Entra lá, 14 horas começa o canal
canal do Negão lá no YouTube. Se eu tiver podcast com o Lula, eu desmarco na hora. Eu falo, não, eu vou com o Emílio, você é louco. Valeu, obrigado. Entra lá, Alessandro Santana Oficial, o YouTube dele. É isso, Dedê?